Já parou para pensar como um movimento que tem um inimigo em comum pode acabar se partindo por dentro? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura que ajuda a entender exatamente isso. É a chamada tricotomia spandreliana. Ela mostra como aliados podem de repente virar adversários por causa de suas próprias ideias. E essa pergunta, na verdade, é a chave de tudo. Imagina só, um grupo concorda sobre o que odeia, mas não consegue concordar sobre o que mais ama, o que mais quer proteger. É aí que a aliança começa a rachar. E é essa tensão que a gente vai analisar agora. Mas calma lá, antes de pular direto para a briga, é fundamental entender o que une essas correntes de pensamento. Porque, por mais que elas discordem, elas começam num ponto em comum. E um ponto em comum bem sólido, tanto nos princípios quanto na hora de apontar quem é o adversário. Então esse consenso se apoia em basicamente 3 pilares. O primeiro é a ideia de que existe uma herança profunda. Pense em tradições, cultura e até biologia de um povo, e que isso define como uma sociedade funciona. O segundo é uma atitude que chamam de ultra-burkeana, que trocando em miúdos é um ceticismo enorme com mudanças sociais muito radicais. E o terceiro é a ênfase na biodiversidade humana, ou HBD, que é a ideia de que diferenças biológicas entre grupos de pessoas têm um peso político. Juntando tudo isso, a gente tem a base ideológica que todo mundo ali compartilha. E como em muitas histórias, nada une mais do que um inimigo em comum. Nesse caso, o adversário que todos concordam em combater tem um nome bem específico: a catedral. Tá, mas o que diabos é a catedral? Segundo a fonte, não é um prédio de pedra, mas sim um sistema. Pensa nas universidades de elite, na grande mídia, nas agências do governo, todas funcionando de forma alinhada. A visão aqui é que esse megasistema trabalha ativamente para apagar aquela herança profunda, empurrando uma ideologia única e abafando as tradições que essas correntes valorizam. Beleza. Então já temos o terreno comum e o inimigo que todo mundo concorda em atacar. Agora, vamos para o ponto exato onde essa aliança se quebra. A grande divisão, o ponto de fratura, nasce de uma única pergunta. Todo mundo concorda que a catedral está atacando a tradição, certo? O problema é que eles discordam sobre qual tradição é o alvo principal desse ataque. E a resposta que cada um dá para essa pergunta muda tudo. E essa discordância na resposta nos leva direto para as 3 facções, as 3 correntes que formam essa tricotomia. Cada uma delas vai dar uma resposta diferente, vai priorizar um pilar diferente da civilização ocidental como sendo o mais importante. E aqui está o resumo da ópera. A resposta para a pergunta qual tradição é a mais importante se divide em 3. A corrente teonomista vai dizer que a base de tudo é a tradição cristã. Já a etnonacionalista foca na herança racial europeia, a caucasiana. E, por fim, a corrente tecnocomercial argumenta que o verdadeiro motor da civilização é a tradição capitalista, de livre mercado e tecnologia. Vamos detalhar um pouco. Para os teonomistas, a crise do Ocidente é, acima de tudo, espiritual. Eles acreditam que o abandono da fé, da moralidade cristã, é a raiz de todos os males. E qualquer solução que não comece restaurando esses valores simplesmente não vai funcionar. Agora, a corrente etno-nacionalista, aqui a conversa muda completamente de figura. Para eles, a questão central não é religiosa, é biológica e cultural. A prioridade máxima é proteger a identidade e herança do povo europeu, que eles enxergam como o principal alvo da tal catedral. E por último, temos a vertente tecnocomercial, que olha para tudo isso de um jeito bem diferente. Na visão deles, religião e etnia são coisas secundárias. O que realmente fez o Ocidente dar certo foi o seu dinamismo econômico, o capitalismo, a inovação, os mercados livres. A única batalha que realmente importa para eles é defender essa tradição. Ok, uma divisão em 3 partes pode parecer um sinal claro de fraqueza, de fracasso, certo? Mas a fonte que estamos analisando argumenta exatamente o contrário. Essa tricotomia não é vista como um problema a ser resolvido, mas sim como uma estrutura valiosa e talvez até necessária. E esse slide mostra o porquê. Primeiro, essa divisão apenas reconhece a realidade. O movimento não é uma coisa só, um bloco único. Segundo, ela oferece identidades claras para cada grupo, e as pessoas gostam de ter uma identidade. Terceiro, aceitar essa divisão é visto como um teste de pragmatismo. E talvez o ponto mais importante, ter 3 frentes separadas impede que a catedral as neutralize facilmente. Se eles tentassem se unir num bloco só, o inimigo poderia atacar um ponto fraco e derrubar todo mundo. Separados, eles são alvos bem mais difíceis. E a gente encerra com esta citação bem provocadora da fonte, que amarra toda a ideia.
A unidade, mesmo a unidade oposicional, nunca esteve do nosso lado. Fica aí uma reflexão final sobre uma estratégia que vai contra o senso comum, a de que a verdadeira força talvez não venha de uma frente unida, mas de uma guerra travada em múltiplas frentes, cada uma por si.